pessoas, boa noite. Tudo bem com vocês? Joyce, Marta, tudo bem, pessoal? Legal. Então, hoje, como anunciado, a gente vai falar sobre expectativa versus realidade, né? No processo de dirigir. Qual que é a realidade, então, né? Por que eu decidi fazer essa live? Porque eu vejo tanto as minhas clientes quanto algumas seguidoras que me mandam direct, né? Ficam frustradas quando elas estão na autoescola, quando elas estão tentando pegar o seu carro, né? E elas não têm esse termômetro de saber o que elas podem esperar desse processo ou não, tá? Então eu gostaria de alinhar essas expectativas com vocês, tá? Isso é para vocês se acalmarem quanto ao que vocês podem esperar no processo de dirigir, tá? Porque às vezes a gente se cobra demais, se cobra perfeição, acha que tem que dirigir que nem uma pessoa experiente, tá? Então hoje a gente vai alinhar isso aí. Vocês estão me ouvindo bem? Só gostaria que vocês me dessem esse feedback, tá? Se caso eu travar alguma coisa assim, me avisem, por favor. Oi, Franciele, tudo bem? Tá, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu fiz uma espécie de slide aqui pro Instagram, tá? Então aqui o pessoal do Face vai ver que eu vou levantar a mão diversas vezes, tá? E aqui no Instagram, eu vou compartilhar esses slides para vocês, tá? Se der algum probleminha, por favor, me avisem, tá? Eu tô com a voz um pouco rouca porque eu tô com um pouco de dor de garganta, tá? Então, e tô com o nariz escorrendo também. Então, de repente, eu vou ter que limpar o nariz no meio da live. Fazer o quê, né, gente? Vida real é assim mesmo, tá bom? Então tá, então esse é o nosso título, ó. Qual que é a realidade sobre dirigir e superar o medo, tá bom? Espero que vocês estejam vendo bem ali, tá? Já vou pedir para que vocês compartilhem essa live com as amigas, tá? Todo mundo conhece uma pessoa que tem medo de dirigir, que tá nessa luta, né? Então compartilhe com as amigas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar sobre os dois tópicos, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar aqui. Ali, consegui. Para quem está fazendo a carteira de habilitação e para quem já tem a carteira de habilitação, tá? Vou falar para essas duas realidades aí, tá? Porque tem que ter um alinhamento de expectativas nos dois sentidos, né? Tanto para quem está fazendo a carteira quanto para quem já tem a sua habilitação, tá? Então vamos lá. Ali. Então, a gente se inscreve na autoescola, né? E aí, o que acontece? A gente tá lá fazendo as aulas teóricas, né? Tem pessoas que têm dificuldade na teórica também, tá? Mas a maioria das pessoas passa de maneira tranquila. Vou falar por mim mesma, tá? Eu fui super bem na prova teórica. Eu lembro que eu pontuei 26. Agora eu nem lembro quantas perguntas são. Acho que são 30, né? Se eu não me engano, porque já fazem 7 anos que eu fiz a carteira de habilitação, né? Então, pra mim foi fácil, né? Se alguém tá fazendo habilitação ali, me falem se é isso mesmo. Se eu não me engano, são 30 questões. Eu lá, naquela época, passei assim de forma tranquila. Só que acontece, né? A gente passa a maior parte da nossa vida, pelo menos pra mim, né? As mulheres, a gente não se imagina dirigindo. A gente não ganha um carrinho lá quando a gente é criança, né? A gente vai parar para pensar sobre isso quando a gente faz 18 anos, né? Aí começa a pensar por que eu não tenho a carteira de habilitação, né? Eu, no meu caso, não foi nem com 18, eu tava mais focada em estudar, que eu nem pensei nisso, fui pensar mais pra frente. Aí, né, no meu caso, meu marido se acidentou e eu pensava, né, nossa, se eu tivesse a carteira de habilitação, eu poderia levar ele no médico,
né? Aí, nesse momento, começou a me vir um desejo de fazer a carteira de habilitação. Eu pensei, vou fazer a habilitação para que quando que eu preciso, pelo menos eu tenho, né? Tá. Aí a gente passa pela prática, né? Aí a gente começa a teórica, aliás, né? Aí começa as aulas práticas. Aí a gente se depara com aquele monte de lata. Aquele monte de lata que a gente nunca viu na vida, que é o dito carro, né? E a gente pensa, e agora? Lascou tudo, né? Não é tão fácil como eu estudei lá nas aulas teóricas. E agora? O que eu faço, tá? Mas aí, com o, com o passar do tempo, você vai pegando jeito, você vai aprendendo, né? Os macetes, as coisas que você tinha dúvida, né? E com o tempo você pensa, acho que eu passo, né? Na prova teórica. Aí na prova prática, a gente tô trocando as bolas hoje. E aí, quando você chega lá na prova prática, né, na primeira vez que você vai fazer essa prova prática, você pensa, eu vou passar, né? É simples, é só fazer o que eu fazia lá na autoescola, lá nas aulas, né? Então, eu vou fazer isso. Só que daí você se depara com uma coisa que você nunca se deparou antes, que é a ansiedade do momento, é o nervosismo, né? É diferente você dirigir lá com o instrutor durante as aulas, oi Valquíria, tudo bem? E você dirigir na prova, não é assim? É totalmente diferente. Lá na aula você faz tudo certinho, a baliza você faz lá no tempo, você faz o percurso, né? Aí chega na hora da prova, não sei o que acontece, nem saio da baliza, não é assim? Ou vou no percurso, esqueço o que eu tenho que fazer. Então, infelizmente, é isso que acontece, né? Então, na primeira vez que você vai fazer a prova, você se depara com isso. Você se depara com essas questões que antes você não tinha, porque antes você não tinha aquela pressão do momento. Eu estou sendo avaliada, tem uma pessoa aqui do meu lado me avaliando, tem uma pessoa ali fora olhando o que eu estou fazendo, porque tu já até virou amiga do instrutor nessa altura do campeonato, né? Então o julgamento dele já não te importa tanto. Então, é isso, né? Então a gente entra na autoescola achando que vai ser mais fácil e na teoria é tudo mais simples. Quando chega na prática a gente vai vendo que é mais difícil, tá? Então, a primeira barreira para quem quer dirigir se torna a prova, né? Oi, Jaqueline, tudo bem? Boa noite. Então, se torna a prova. A prova é um grande empecilho para quem tá começando a prova da autoescola, tá? E muitas vezes, sabe o que acontece? Quando eu tô trabalhando com uma pessoa que ela tá fazendo autoescola, uma das coisas que eu trabalho sempre é a primeira prova que elas fazem, né? Ou a primeira ou a última. Porque daí surge um monte de emoções, que assim, quando a gente pensa, né, o meu problema é na baliza. Eu disse, e quando que você ficou nervosa ao fazer a baliza? Foi lá na prova, né? Então sempre eu tenho que trabalhar essa questão com a pessoa, porque a prova se torna um bloqueio. Eu até comentei uma vez nos stories, né, que às vezes a prova se torna o próprio bloqueio, tá bom? Então vamos para o segundo slide. Aqui. Tá, esse aí eu até já falei, né, sobre as aulas práticas e a prova prática. Aqui. Então, você fez a prova lá, né? E aí você vai tentar novamente o restante das tentativas que você tem, né? Não conseguiu da primeira vez, então vai tentar mais vezes. E aí tem 3 fatores que influenciam na hora da prova, tá? Isso você tem que ficar bem cientes. O primeiro deles é a parte prática mesmo, né? Então, ninguém vai te liberar lá pro teste se você não sabe o básico. Vira à esquerda, vira à direita, para, estaciona, essas coisas básicas, né? Então, essa é a primeira. E eu sempre tenho muita confiança no que os instrutores
fazem, né? Então, se ele te liberou para a prova, é porque você é capaz. E eu sempre digo para os meus clientes, tu é capaz sim de dirigir, tu sabe dirigir. Tanto que tem mulheres que dirigem fora dali e conseguem. Então, qual que é a justificativa, né? Segundo fator que vai influenciar na hora da prova, que é o mais importante, é a parte emocional, tá? Então, quando você está nervosa, quando você está ansiosa, quando você está com medo, essa questão da parte emocional vai influenciar muito. É o que mais influencia na hora da prova, tá? E o terceiro e menos importante, que acontece pouco, não é o fator mais relevante, por mais que as mulheres achem que esse é o fator mais relevante, mas não é, esse é o menos relevante, mas acontece, mas assim, é muito difícil isso acontecer, tá? Todas as clientes que eu acompanho, na maioria das vezes, quando elas reprovam, é devido ao segundo fator, e não o terceiro. Qual que é o terceiro fator? É a circunstância. A circunstância do momento, tá? Então, o que é a circunstância do momento? É a dinâmica em si do trânsito, né? Então, se isso já aconteceu com vocês, comentem aqui embaixo se aconteceu já com vocês. Por exemplo, eu vou virar uma esquina e algum carro me fecha, né? Lá na hora da prova. Estou saindo da baliza, algum carro passa bem na hora, né? Então, isso é o que acontece também. Então, esse tipo de coisa, né, que acaba acontecendo, eu estava andando fazendo o percurso e uma criança atravessa correndo na minha frente, aí eu me atrapalho ali e deixo o carro morrer. Aí a pessoa fica morrendo de raiva, né? Poxa, eu tava indo tão bem, se não fosse, por exemplo, a criança ali atravessar correndo na rua, eu ia conseguir passar, né? Mas, gente, não adianta chorar, não adianta chorar. Por quê? Porque a gente tem que estar ciente desses percalços que acontecem, porque o trânsito ele é dinâmico, né? O trânsito ele não é... Ninguém vai parar o trânsito para você dirigir. Não existe, eu vou dirigir e ninguém vai errar, todo mundo vai dirigir certinho, né? E pior ainda, quem mora em cidade pequena, né? Porque essa pequena a gente sabe que é uma terra sem lei, né? Cada um faz o que bem entende. Pisca não existe, espelho não existe, lugar proibido de estacionar também não existe. O que é estacionar no meio da rua, né, gente? Pode, claro, cidade pequena pode tudo. Então, assim, a gente nunca deve considerar isso, tá? A gente tem que ficar atento ao trânsito, tá? Então, isso são coisas que vão acontecer lá na hora da prova também, tá? Então, esse é fatores que influenciam lá na hora da prova. Certo? E o que eu quero mostrar com isso, né? Você ali que tá me assistindo. A gente tem que pensar que na hora da prova acontece isso, né? Até deve ter um outro slide que eu fiz ali que eu falo que dirigir não é como fazer uma compra, né? Como assim, Tamiri? Não é como fazer uma compra? Para fazer uma compra, você planeja o que você vai comprar, né? Talvez pesquisa preço, às vezes nem isso. Vai lá na loja, paga, escolhe a forma de pagamento, leva para casa o produto e pronto. Você está com o produto em casa, né? Dirigir não é assim. Você não vai se inscrever na autoescola, fazer as 20 aulas, se eu não me engano, fazer a prova, pronto, passei, agora eu posso ir para onde eu quiser. Não, não é assim. Dirigir não é linear, tá? Dirigir, ele é um M. Você tá super bem, você tá super mal. Você tá super bem, você tá super mal. Tá? Tá fazendo sentido, pessoal? Mandem coraçãozinhos se tá fazendo sentido pra vocês. Tá? Então, essa é a expectativa que a gente tem que alinhar quando a gente está no processo de habilitação. Tá? Saber que tem fatores que influenciam, saber que a gente não é linear, que lá na aula eu não vou ter o nervosismo do momento, eu não vou ter a questão de alguém me avaliando, né? Porque é muito fácil a gente dirigir quando ninguém tá vendo, quando não tem ninguém avaliando. Na verdade, tudo, né? Tudo que a gente for fazer que ninguém tá avaliando é ótimo. Agora, vai fazer quando que alguém tá olhando, não é fácil. Eu não sei vocês, mas eu na época da escola, isso que eu nunca tive vergonha, timidez não é meu problema. Na época da escola, eu morria de medo de prova oral.
Quando a professora dizia prova oral, eu digo, meu Deus, lascou. Imagina todo mundo olhando o que você vai responder, por mais que você tenha estudado na hora, não sei, dá um branco, né? Por que isso acontece? Porque a gente fica em modo de luta ou fuga. A gente fica tão nervosa por conta do momento que o nosso corpo dá branco, o cérebro dá branco, né? E aí, o cérebro só quer que tu, vaza daí, sai daí, sua louca, tá fazendo o que ali? Vai embora, né? E aí ele não tá preocupado em te ajudar a pensar o que você deve fazer no momento. Não, quer dizer, sai, vai embora. Aí por isso que dá o branco, tá? Então, isso que vocês têm que estar bem alinhado quando vocês forem fazer a prova da autoescola, tá bom? Vamos para o próximo, então. Ótimo. Então tá. Então, a gente sofre lá na hora da prova, né? Tenta lá diversas vezes, né? E aí, finalmente, a gente consegue a carteira de habilitação, né? Tem mulheres que nem sofrem na hora de fazer a habilitação. Elas chegam pra mim e dizem assim, eu nem sei como que eu passei. Porque hoje, quando eu pego o carro, eu morro de medo. Tem alguém assim aqui na live? Comentem aqui pra mim. Eu nem sei como que eu passei, Tamiris. Eu sei que passei. Chegou lá na hora, eu fiz e acabou, né? Recebo muita mulher assim também. Aí a gente pensa, bom, depois que eu tiver habilitação, eu dou um jeito, né? O problema é a habilitação. Só que não, querida. Ó, o que acontece depois? Agora é que o bicho pega, né? Por quê? Porque antes, querendo ou não, o teu instrutor tá ali do lado. O teu instrutor, ele tem acesso aos pedais. E tu fica assim tranquilo. Bom, se eu fizer alguma coisa, ele freia pra mim, né? Ele faz alguma manobra pra mim. Agora não tem mais o instrutor do teu lado. Agora é o teu carro, é a tua responsabilidade. Não é mais cones que você encontra lá na baliza. É um carro, é uma pessoa, né? O meu instrutor sempre dizia isso. Tamires, tu tem que pensar que é um carro ali. É uma pessoa. Tu vai atropelar a pessoa, né? Então se engana quem acha que é só ter habilitação e depois vai dar um jeito. Eu também pensava assim. Ai, ufa, finalmente passei nessa maldita prova. Finalmente. Agora sim eu vou dirigir. Só que não, né? Só que não, agora é que o bicho pega, né? E aí o que acontece? Quando eu tirei a habilitação, pegar carro de marido, vocês sabem como que é, né? Então ele sempre tem ciúme do carro, eu ficava com medo de pegar, de bater, de fazer alguma caca, né? Aí vinha a próxima desculpa. Qual que era a minha próxima desculpa? Não, quando eu tiver o meu carro vai ser diferente. Quando tiver o meu carro vai ser diferente, porque o problema é que o carro é dele, né? E aí isso, o que aconteceu? Isso me fez ficar 1 ano e meio sem dirigir carro, pegava lá de vez em quando. Aí eu tinha uma moto, como eu tinha mais facilidade de moto, eu dirigia de moto, tá? Aí o que aconteceu? Eu comprei o meu carro, e agora? Qual que é a minha desculpa? Se antes o problema era a prova, eu passei. Depois o problema era porque o carro não é meu, agora eu comprei. Então olha quanta desculpa que a gente coloca. Começa a observar quais as desculpas que eu tô me dando quando o problema é outro. Então no meu caso o problema era outro, era medo. Era medo que eu tinha, não era o carro, não era porque era a prova, tá? Então é isso que você tem que ter bem alinhado, tá? Eu só gostaria de saber se aqui no Instagram vocês estão vendo bem ou se tá atrapalhando esses slides. Porque uma vez eu fiz com os slidezinhos e travava bastante. Então eu não tenho como saber que pra mim vai estar sempre bom, né? Só me digam, por favor, se se vocês estão vendo bem. Tá, eu acredito que sim, mas né, eu não tô ali assistindo. Se vocês puderem me dar esse feedback. Então, a Valkyria disse que o medo e a ansiedade paralisa. E é isso mesmo que faz o medo, né? Ele paralisa de fato. Perdão. Tô com
com a garganta bem irritada. Ai, obrigada, gurias. Obrigada. Obrigada por terem comentado que tá bom ali. Olha, tem comentários aqui no Facebook, eu nem tinha visto. Eu não sei. Ah, tá aqui os comentários do Facebook, agora que eu vi. Oi, Tina, tudo bem? Aqui onde tava a minha tela eu não conseguia ver os comentários. Ó, a Tina comentou, eu fui de sorte, não passou nenhum carro, nem pedestre no dia da minha prova. Eu passei de primeira, eu acho que poderia ter reprovado uma vez para pegar mais confiança, não. Não, Tina, porque assim, ó, independente se tu passa de primeira, se tu passa na quarta, na décima, na 20ª, e não importa isso. Porque o medo vai sempre estar ali. Se é de primeira, se é de 10ª vez, ou, né, vai estar sempre ali. Então, não quer dizer isso. Bom se fosse que quanto mais a gente reprovasse, mais confiança a gente pegasse. Bom se fosse, né? Mas não é. Quanto mais a gente reprova, mais insegura a gente fica, né? Porque tu já tá careca de saber aquelas coisas. Você já fez 1 milhão de aulas. Você não aguenta mais fazer aquilo, né? Você já sabe como que é a prova. Tu fica de saco cheio, diz, meu Deus, eu quero passar nessa porcaria, né? Tá travando pra mais alguém ou só pra Marta? Me ajudem aí. Então vamos para o próximo ali, ó. Aí, então tá. Passei na autoescola, né? Mas eu ainda tenho um pouco de insegurança, eu ainda tenho um pouco de medo, eu não consigo pegar o carro. Mas um belo dia você decide pegar o carro. Um belo dia você decide pegar o carro. E aí pode acontecer duas coisas, né? Ou você vai super mal, você erra tudo, você deixa o carro morrer, você erra a marcha, né? Voltou? Ah, que bom. Que bom. Obrigada, gurias, por estarem me ajudando aí, tá? Porque eu não tenho noção se trava ou não, tá? Então, muito obrigada. Então, essa é a primeira coisa que pode acontecer. E aí, o que acontece? Se a pessoa pega o carro um belo dia e ela começa a errar, ela começa a fazer só caca, o que acontece? É aí que a gente trava de vez, fica com mais medo ainda. Então, vai postergando mais ainda essa decisão, né? E a segunda coisa é a pessoa ir bem. Ela vai assim, tranquila, ela faz boas escolhas, porque o sucesso da gente conseguir pegar o carro depois que a gente tem a habilitação é a gente fazer boas escolhas. Então ela escolhe um horário bom, um local tranquilo, né? Ela vai num dia tranquilo, um dia de sol, porque de noite é um pouquinho mais difícil de pegar. Ela fez boas escolhas e ela foi bem, né? Aí, o que acontece? Ela fica pensando, achando que toda vez que ela vai sair com o carro, vai ser assim. Não, agora ninguém me segura. Eu fiz tudo certinho, vocês vão ver. Vou fazer tudo certo agora. Na próxima vez que eu ir, eu já vou lá do outro lado da cidade. E é ótimo, né? É bom a pessoa se desafiar. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Qual que é o alinhamento que vocês têm que ter em mente? Que não é porque você fez certo uma vez que você vai fazer certo sempre, né? Quando uma cliente minha começa a ir super bem, olha, Tamires, eu fui dirigir no fim de semana, fiz tudo certo, não fiquei nervosa, nananã. Eu disse, que bom, maravilha, ótimo, ela merece parabéns. Mas aí eu digo, e se na próxima vez que você for dirigir, você ir mal? Você ficar nervosa, você começar a errar, o que vai acontecer? Né? Porque o perigo é a gente ir com uma expectativa alta só porque a gente acertou uma vez, e se a gente errar, a gente se desanimar. É você dar um passo e você se desanimar. Ah, não vou mais porque agora eu errei tudo. Né? Então é muito bom a gente se desafiar, mas a gente tem que entender que a realidade é diferente. Né? Lembrem do M, que um dia a gente tá lá em cima, mas outro dia a gente vai estar lá embaixo. É assim mesmo,
né? Lembrem do bebê querendo caminhar. Será que a primeira vez que ele começa a querer se erguer, né? Eu não sei, eu não sou mãe, mas imagino que a primeira atitude dele é querer se erguer. Eu acho que primeiramente é sentar, depois é se erguer. Será que a primeira vez que ele faz isso, ele já sai andando, que nem nós, assim? Ah, tô andando pela casa. Será que é assim? Não. Ele vai talvez ficar de pé e pum no chão. Vai cair. Então lembre que quando você faz tudo bem, tudo certinho, pode ser que você caia. E no outro dia você não vá tão bem assim. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem se assim. É isso que eu falo para as minhas clientes. Lembra que não vai estar sempre tudo bem. Vai ter dias que tu vai ir super bem, mas vai ter dias que você não vai estar super bem, tá? E é assim mesmo, é o processo de aprendizagem. Quantas vezes a gente erra para depois poder acertar, tá? É isso que vocês têm em mente. Então, as duas pessoas, né? Tanto aquela que errou tudo, ela esquece que o pior ela já fez, que o pior é o quê? Passar na autoescola, porque tem o nervosismo de ter uma pessoa ali te avaliando. E você tomar a iniciativa de fazer isso, porque tu sair da inércia é muito difícil. Quantas mulheres falam pra mim, Tamires, eu tô acomodada. E como é difícil sair da acomodação, né? Então a pessoa que tomou a iniciativa de ir lá dirigir, ela já fez o mais difícil, ela saiu da inércia. Então ela já progrediu, mesmo que no percurso ela não tenha feito as coisas tão certo assim, né? E a pessoa que fez tudo certo, ela também tem que entender que não vai ser sempre assim. Ela não pode ir com essa expectativa na próxima. Ela tem que entender que tem um processo. E mesmo quem já tem carteira, continua errando. Eu tenho carteira há 7 anos, eu continuo errando. Eu deixo o carro morrer, eu erro a marcha. Esses dias eu raspei no cordão, ficou branquinho meu pneu, tá? A gente nunca vai ser 100%. A Jaqueline disse que dá um frio na barriga só de pensar em ter que voltar lá de novo. Tu tá fazendo habilitação, Jaqueline? É isso, né? A própria prova da autoescola se torna um bloqueio na nossa vida, né? Tá? Vamos para o próximo. Então ali, né, como eu tinha comentado, dirigir não é como fazer compras, não é tu lá escolher o produto, né, Jaqueline? E levar o produto para casa. Não é linear, né? Não é linear. E bom, que bom se fosse, né? Ah, eu vou lá fazer autoescola e eu passo, aí pronto, aí agora eu pego a carteira, vou viajar pra praia. Claro que tem gente assim, né, gurias? Tem pessoas assim, mas não é a maioria, tá? E aí o que a gente tem que pensar é que quando a gente não vai tão bem assim, que desistir não é a solução, né? Ah, eu não consigo, isso é muito difícil, dirigir não é pra mim. E desistir vai resolver alguma coisa? Ou tu vai só acumular mais uma frustração na tua vida? Né? Então pensa, se você não tem que persistir um pouquinho mais, né? Começar a ver que o problema não é a prática, né? O problema é mais embaixo. E esse problema mais embaixo pode estar afetando em outras áreas da vida, tá? Então não acumulem derrotas. Aí a gente percebe em toda essa questão que trabalhar os nossos bloqueios fica mais fácil, né? Porque a gente já vai mais tranquilo. Que praticar não é a solução, tá? Então é isso que eu gostaria que vocês entendessem com essa live, tá? Que não adianta só a gente praticar. A gente vai ter que ver a parte emocional também, que é o que mais interfere, tá? Então, Tamires, que eu faço então pro emocional? Olha meus posts, minhas lives, sempre tem lá coisas que vocês podem fazer, tá? Ou tem o curso também, Técnicas para o Superamento de Dirigir, que é bem acessível, que dá para vocês comprarem também, tá bom? Então, pratica, mas não se esquece de olhar dentro de si, né? Em que momentos que eu fico mais nervosa? Quando que isso aconteceu? O que eu penso quando eu tô dirigindo, tá? Ali é até uma maneira de vocês identificarem bloqueios emocionais. Na outra live eu falei sobre como identificar bloqueios emocionais.
essas perguntas vão ajudar vocês a entender o que está acontecendo, né? Ou se vocês estão passando por um momento conturbado da vida de vocês, parem para pensar o que está acontecendo na minha vida que pode estar contribuindo para essa questão que eu tô querendo conseguir, né? Que é a questão do dirigir, tá? Deixa eu me lembrar agora, que eu me lembrei de uma cliente minha, que ela falou... Acho que agora eu não vou lembrar, que era um exemplo bem nítido disso, né? Dessa questão do dirigir. Agora eu não vou lembrar. Se eu lembrar, eu falo lá nos stories com você. Eu vou olhar aqui nas minhas fichas, que é um exemplo bem nítido disso, tá? Dessa questão do dirigir. Bem nítido, tá? Ou se você tem aquela ideia de que dirigir é difícil, tá? Isso não te ajuda, isso atrapalha muito. Tá bom? Perguntas, minhas amadas e queridas? Tem alguma pergunta? Quero saber. E o que eu quero de vocês, tá? Eu vou... Aqui, ó. Eu vou pedir pra vocês compartilhar essa live, tá? Eu vou deixar salvo apenas por alguns momentos, tá? Essa live não vai ficar salva pra sempre, então compartilha nos stories para que mais pessoas consigam ver e escreva qual foi o teu maior aprendizado nessa caixinha dos stories, lá na caixinha dos stories que eu vou colocar, tá? Então assim que eu sair daqui, escreve lá para mim, por favor, qual que é o aprendizado que vocês tiveram para vocês me incentivarem a continuar fazendo essas lives, para eu ver que vocês gostam, que faz sentido para vocês. Tá bom, minhas queridas? Um grande beijo e até mais.